Prezados irmãos, o nosso boa noite carinhoso e fraternal a todos vocês, espíritos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Que a paz, que a luz, que o amor, que as bênçãos do doce meigo Rabi da Galileia, este amigo incondicional de nossas vidas, sejam derramadas sobre todos nós nesse instante, acalentando nossos corações, acalmando as nossas almas angustiadas, melancólicas, preocupadas diante de tantas iniquidades que estamos assistindo em nossos dias. E quando a Maria anunciou para que eu viesse fazer a preleção, naquele caminho até aqui, eu fiz uma prece. Eu disse em minha prece uma frase: Jesus, me ajude a falar de Ti com o coração. Me ajude a falar de Ti com o coração. Porque os nossos corações estão angustiados. E o Evangelho da Noite nos propõe o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu vou iniciar a nossa preleção falando da questão 146 do Livro dos Espíritos. Nesta questão, pergunta Kardec aos espíritos: a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? A que os amigos espirituais respondem a Kardec: não. Mas está mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios, as grandes mentes intelectualizadas, os sábios da ciência do mundo. Aos que pensam muito. E no coração, nos que têm o sentimento elevados e cujas ações beneficiam a toda a humanidade. Já que não sou nenhum gênio da intelectualidade, que Jesus me dê essa condição para que a minha alma nesse instante possa pulsar junto a todos nós aqui, através do coração. Porque Ele nos fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Allan Kardec, sabiamente, quando organizou a doutrina espírita,
organizou esse corpo doutrinário, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se preocupou em trazer na base deste Evangelho os pilares, que nós diríamos que são os 4 pilares básicos, para que nós pudéssemos compreender a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, cuja finalidade é conduzir o homem a Deus. Qual é a finalidade número 1 do Evangelho? Primeira, conduzir o homem a Deus. Mas nós já somos filhos de Deus. Já estamos no Pai, como o Pai está em nós. Sem dúvida alguma. Mas qual é o seu mérito? Qual é o meu? Qual é o dele? Qual é a condição de cada um de nós de participarmos efetivamente desta criação? De que modo poderemos nós, de fato, estarmos engajados, agregados, sintonizados, mergulhados neste manancial divino, nesta criação divina? A sabedoria do Pai, que nos criou na condição de espíritos simples e ignorantes, aonde através dos milênios, atravessando pelos reinos, chegássemos à condição de espíritos pensantes, e daqui para frente, através do mérito, do esforço de cada um, nós chegaremos então a ver a Deus. Porque estaremos na condição, quando chegarmos lá, espíritos perfeitos, seremos co-criadores. Como é Jesus, esse espírito que é o governador espiritual deste planeta. Esse espírito que conduziu a formação desse planeta e dirige o caminho, as vidas das almas que aqui habitam, que somos todos nós. E quando Kardec estrutura esses pilares para que nós possamos compreender isso, ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Jesus nos dizendo que ele não veio fazer nenhum milagre. Não veio derrogar as leis do Pai. Ele veio simplesmente cumprir as leis do Pai. De tal modo que nós vamos ler lá no Evangelho de João, ele nos dizendo: aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que crê em mim, crê no Pai. Eu e o Pai somos um. Em sintonia, em princípio, em comunhão de amor. Aí ele vai nos trazer, no capítulo 2. Mas o meu reino não é deste mundo. Ora, se ele vem como filho do Pai, com a responsabilidade de conduzir esses outros filhos, e para que nós buscássemos nele o caminho,
o guia, o modelo. Ele então nos fala: tudo o que aqui estaremos trabalhando não é para a matéria, não é para o corpo perecível, mas tem o objetivo de trabalhar o espírito imortal. Pois aqui se trata apenas de uma morada transitória, passageira, provisória. É uma escola, onde estaremos aqui aprendendo algumas coisas do Pai, para que possamos retornar à casa do Pai. Não se prendam a isto, não se prendam àquilo que os olhos veem, porque tudo isso é transitório. Mas observe aquilo que é do reino, observe o vosso coração. Sede do amor, aonde as almas que se sintonizam com o Pai fazem morada. Porque nós passamos a compreender então, de acordo com o que está na questão 146, que o intelecto é importante sim, é necessário. Mas o conhecimento das leis, do evangelho, dos princípios que entram por aqui, é necessário que desçam para cá. Para que através do coração possa então se escorregar pelas nossas mãos. Pois Jesus é um verbo, Jesus é ação. Mas, no capítulo 3 do Evangelho, Kardec se preocupa em nos falar que, mas não se incomodem, não se preocupem. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu não vim destruir a lei. Meu reino é deste mundo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nos dizendo que nós não somos os únicos neste universo divino, nesta obra da criação. Nos deixando claro que estamos aqui de passagem. E que à medida que nós formos evoluindo, vamos nos ascendendo nessa escala sagrada. Novas habitações, novos lares, casas mais confortáveis, mais agradáveis, menos barulhentas, poderemos habitar. E ele conclui essa estruturação no capítulo 4 do Evangelho. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nos falando que somos espíritos eternos, espíritos imortais. Que a nossa vestimenta física é apenas uma vestimenta para um momento. Mas não se prende a ela. Você está além dela. Você é mais que ela. Não se preocupe tanto com ela. Mas olhe para o Espírito que é eterno. E ele fala muito bem disto. Nós vamos encontrar Jesus falando disto no seu diálogo com Nicodemos. Deixando claro que no Evangelho, junto aos apóstolos, Jesus falava assim, ele tratou da reencarnação. Ele falou de reencarnação com os amigos. Nos dizendo que essa tarefa evolutiva, ela se dá ao longo do tempo.
E a partir daí, a partir desses 4 pilares que compõem a doutrina espírita, Kardec então inicia no Evangelho, efetivamente, o Evangelho do Cristo, que tem a finalidade de redimir nossas almas, redimir nossos corações, purificar nossos corações. E no capítulo 5 ele vai nos falar: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É o capítulo mais longo do Evangelho. Contém 33 subtítulos. É o mais longo. E nesse capítulo, Kardec tomou o cuidado de falar de todas as nossas aflições, de tudo aquilo que no cotidiano atormenta os nossos espíritos, incomoda os nossos espíritos imediatistas, ansiosos, egoístas, orgulhosos, materialistas, que ainda somos, espíritos infantis, que ainda somos, causando dores que poderiam ser evitadas. Mas em seguida, no capítulo 6, Kardec dá um refrigério para a gente. Porque após as aflições, ele diz: o Cristo é o Consolador. Acalmem vossos corações, acalmem vossos espíritos. Está tudo certo. Nada está fora da ordem. Ele está no leme. E se Jesus está no leme, nós temos que confiar. E ele segue no capítulo 7 do Evangelho, nos falando: bem-aventurados os pobres de espíritos. Mais uma vez deixando claro, porque na essência do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ele quer dizer o seguinte, que não adianta termos um intelecto avantajado, evoluído, mas se não tivermos a simplicidade da alma, a humildade do espírito. E aí ele chega ao capítulo 8, que é o objetivo do nosso comentário de hoje. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que significa a pureza de coração? De que pureza é essa que Jesus nos falou? Para pensarmos nessa pureza, vamos falar de 2 situações que ainda nos atrapalham de alcançarmos esta pureza. O primeiro exemplo vou dar de Bartolomeu. Bartolomeu era aquele trabalhador que estava sempre ali junto a Jesus, sempre pronto, disposto. Mas Bartolomeu sofria de um problema que tem acometido a maioria de nós nos dias de hoje: a melancolia. Bartolomeu, aquele espírito trabalhador, dedicado, sempre junto ao Cristo, ouvindo direto essa mensagem, ouvido, e sofria de uma tremenda melancolia, que em nossos dias chamaríamos de depressão. E qual era a razão de Bartolomeu sofrer deste mal, deste problema, estando ali junto a Jesus? Bartolomeu não admitia, ele não se conformava com tanta violência, com tanta brutalidade, com tantas inconsequências, com tanto primitivismo que o ser humano era capaz de fazer. Ao ponto de
mesmo trabalhando com Jesus, Bartolomeu desacreditava do ser humano, não acreditava no ser humano. Ele não conseguia acreditar no outro. Como tem acontecido com todos nós em nossos dias. Estamos com dificuldade de acreditar no outro. Porque chegaria o dia que a iniquidade seria tanto que até os justos, o amor dos justos esfriaria. Foi o que disse Jesus. E é o que nós estamos assistindo. E Bartolomeu pensava assim, mas se Deus é o Pai Todo-Poderoso, por que Ele não acaba com tudo isso agora? E eu faço a pergunta de Bartolomeu aqui para todos nós, que estamos com essa angústia, com essa insegurança, com este medo. Por que é que Deus não acaba com tudo isso agora? Ele não é a inteligência suprema, não é o Criador, não é a suprema bondade? Por que é que Deus não acaba com tudo isso agora? Porque Deus age diferente de nós. Crianças ainda que somos. Espíritos ainda infantis. Que ainda acreditamos que a violência pode resolver a violência. Sendo que a violência só gera mais violência. O mal não se resolve com outro mal. Não é possível. E o mal só se rende a uma força. A força do bem. E a força do bem, que é a força de Deus, ela usa um recurso infalível para resolver os problemas do homem. O tempo. O tempo. O Pai não tem pressa. Porque o Pai conta com o amor do tempo. O Pai é o trabalhador que prepara a terra, que coloca a semente, que joga o adubo, que regra, que tira a erva daninha, para que no momento certo venha a colheita. O Pai cultiva através do amor do tempo, e é através do tempo que o mal vai se extirpando. Porque o Pai olha para cada um de nós e sabe das nossas possibilidades do futuro. O Pai olha para o soldado romano Rufus, que estava na porta da cadeia onde Jesus estava preso, e viu nele Allan Kardec do futuro. O Pai olhava para João Batista e via nele Francisco de Assis do futuro. O Pai olhava para o senador Públio Lentulus e via nele o Emmanuel do futuro. Assim como Ele olha para cada um de nós. E sabe quem nós viremos a ser no futuro. Onde você estava há 10 encarnações atrás? Quem era você há 10 encarnações atrás? Para não voltar muito. Onde você estava? O que você estava fazendo? O Pai sabe quem você seria hoje. E quem você será daqui a 1000 anos.
Porque o Pai é Senhor do tempo. É o Senhor de nossas almas. Então não podemos cometer o erro que Bartolomeu cometia. O erro da ansiedade, da pressa. De acreditar que as coisas se resolvem no imediatismo. Que o mal pode resolver o mal. Não é assim. Mas um grande trabalhador do Cristo cometeu um segundo erro. Que nós não podemos cometer, mas que ainda cometemos. E que atrapalha essa lavagem do coração. Limparmos o coração. Trabalharmos a pureza dos nossos corações. O apóstolo Pedro. Aquele que tinha a incumbência, após o desencarne do Cristo, de ser o pilar, o sustentáculo, o continuador, a igreja do Cristo. E Jesus, junto com eles, naquele diálogo, diz a eles: o maior entre vós, ainda hoje, antes que o galo cante, irá me negar por 3 vezes. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você irá me negar por 3 vezes. Como, Senhor? Eu? Jamais. Pedro cometeu aí um grande erro. Ele não parou para buscar se conhecer. Ele não conhecia o seu coração. Não conhecia os seus reais valores, atributos. A gente não para se olhar. A gente não para de um modo racional, pensado, com a alma leve, olhar para nós mesmos, olhar no espelho e buscar nos conhecer. Quem eu sou? Do que eu ainda sou capaz? No dia de hoje, 21 de março de 2019, quantas coisas que você fez hoje que você não gostaria de não ter feito? E quantas coisas você gostaria de ter feito hoje e que você não fez? Porque não se conhece ainda. Porque não se deu conta ainda das impurezas deste coração. O nosso Chico Xavier, trabalhador, a quem devemos a nossa gratidão eterna. Essa historinha é conhecida de muitos. Chico tinha um cachorro que ele amava. E aquele cachorro adoeceu. Chico levantava 4 horas da manhã para psicografar, dava o horário, ele ia para o trabalho. Nos intervalos do trabalho, que os amigos iam tomar um cafezinho, ele ia psicografar. Paulo Estevam, 2000 anos, Renúncia e tantos outros. Chegava na sua casa, 8 horas da noite, ia para o grupo da prece atender, trabalhava lá até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, ia para sua casa, chegava em casa, ainda ia cuidar do cachorro que estava doente. Alguém da família, um familiar, vendo aquela situação, pensou assim: eu vou resolver esse problema para o Chico. Não é possível.
Lá um dado dia, matou o cachorro. A hora que o Chico chegou em casa, a própria veio falar: Chico, resolvi o seu problema. Matei o seu cachorro. O Chico, naquele momento, ficou enraivecido. Uma nuvem escura tomou conta do coração do Chico. Passado algumas semanas, o Emmanuel se aproxima do Chico e fala: Chico, nós estamos com um sério problema. Você está com uma nuvem no seu coração que está atrapalhando o nosso trabalho. Temos que resolver isto. Eu já sei o que é. Pois é, Chico. Mas como é que eu vou resolver isto? Chico, você vai lá e vai perguntar para ela o que ela mais quer ganhar. Mas como assim? Ela faz aquilo comigo, mata meu cachorro e eu ainda tenho que ir lá dar um presente para ela? Sim, Chico. Porque quando o fato ocorreu, o Chico ofendeu a irmã. Falou poucas e boas para as irmãs. E a irmã também ficou sentida com ele. Ficou chateada, magoada, porque para ela tinha feito um bem para ele. Na sua inconsciência. Tá bom. O seu irmão está mandando, né? Vamos lá. Não era bobo para desobedecer. Foi lá e perguntou para a irmã o que ela mais gostaria de ganhar. Ela disse: uma máquina de costura. O salário do Chico era desse tamanhozinho. Uma máquina de costura, ele tinha que dividir aquilo além em Casas Bahia. Alguns amigos dizem que ele vai pagar aquela prestação por algumas encarnações. Está pagando até hoje. Ele foi lá e comprou a máquina e levou para a irmã. Quando ele chegou na casa dele, que ele entregou a máquina de costura para a irmã abriu um sorriso desse tamanho. Naquele momento, aquela nuvem escura que estava no coração do Chico e no coração da irmã se desfez. O Chico entendeu, naquele momento, o significado da pureza de coração para vermos a Deus. Como é que eu vou trabalhar na obra do Pai? Se o meu coração não estiver disposto a doar amor. E assim a gente para pensar. Se fala muito no meio espírita da necessidade da reforma íntima, do autoconhecimento e tudo mais, para realizar essa pureza de coração. E nos meios não espírita hoje está em voga os livros de autoajuda e meditação e não sei o que lá mais. N's receitas. Mas a gente observa que a impressão que temos é que nenhuma delas nos dá, de fato, a bússola para isto, o caminho para isto. E o que é pior, dentro da doutrina espírita, a gente ouve espíritas falando como que se faz isto. Gente, a doutrina espírita deu a bússola. A doutrina espírita deu a receita. Tanto quanto 1 mais 1 é 2. Nos mostrou efetivamente o caminho para que possamos purificar esse coração. E a receita está na questão
625 do Livro dos Espíritos. A bula é Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é o guia. No nosso cotidiano, se você quer saber se aquilo que você está fazendo é bom ou não, pergunte a você mesmo: se Jesus estivesse aqui ao meu lado agora, eu estaria fazendo o que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse na minha casa agora, almoçando comigo, eu estaria fazendo o que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse agora no meu emprego, no meu local de trabalho, assistindo como eu estou fazendo, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse comigo no trânsito de Três Lagoas, andando de carona comigo, eu faria o que eu estou fazendo? Ele é a receita. Ele é a bula. Não temos dúvida. A doutrina espírita nos trouxe o caminho. O Evangelho. Este Evangelho redivivo. E na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta também interessante. Kardec pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Olhem só. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? A que os Espíritos respondem: a palavra de Jesus era, muitas vezes, alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que a praticam. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas baixezas. E aqui agora eu até grifei. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância. E a cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Ou seja, resumindo a resposta, eles estão aqui para nos falar claro, direto às nossas mentes e aos nossos corações, para que nós não venhamos alegar ignorância, dizer que nós não sabíamos, porque agora nós sabemos. E se nós sabemos, qual é a receita? Qual é a bússola? Qual é o caminho? É Jesus. E Jesus, assim como Deus, porque eu e o Pai somos um, Ele nos disse:
Ele está trabalhando com cada um de nós e através de nós. Com o princípio universal, sagrado, divino, o tempo. Não perturbem os vossos corações. Eu não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Não nos perturbemos com tanto barulho aí fora, meus queridos irmãos. Não entremos nessa vibração negativa, nessa vibração escura. Não deixemos nossos corações contaminar pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança, pela violência. Acalmemos os nossos espíritos. Tudo está certo. Tudo está no seu devido lugar, não tenham dúvida. O violento de hoje será um espírito pacificado amanhã? Não tenham dúvida disto. O corrupto de hoje irá devolver amanhã. Não se preocupem com isso. Tudo irá chegar onde tem que chegar. Tudo está no seu devido lugar. Deus não erra. Deus não dorme. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece o nosso coração. É importante que nós também busquemos olhar para os nossos corações. Limpar nossos corações das impurezas, do orgulho, do egoísmo, das mágoas, do ressentimento, dos ódios, das raivas. Dessas mazelas que ainda nos colocam em sintonia com todo esse barulho que aí está. Nós não precisamos mais disso. Espíritas, precisamos fazer algo que estamos ainda negligenciando. Espíritas, precisamos ser espíritas lá fora. Nós precisamos ser espíritas lá fora. Ser espírita aqui na casa espírita. Melzinho com açúcar, melzinho na chupeta. Espíritas. Temos que ser espíritas lá fora. Com o coração. Com o amor do Cristo no coração. Que a paz, que a luz, que o amor do Cristo ilumine a todos nós. Muita paz. Muito obrigado.